Imagine um império recém-nascido, que mal tinha consolidado sua independência, e de repente, em um único dia, vê seu imperador, o homem que havia proclamado a independência, abandonar o trono e ir embora para a Europa. O que fazer quando o país inteiro descobre que seu novo chefe de Estado é um menino de apenas 4 anos de idade? Essa é a história do Brasil entre 1831 e 1840, um dos períodos mais turbulentos e decisivos da nossa história, o período regencial, um tempo de crises, disputas políticas, revoltas sangrentas e experimentos institucionais que transformaram o Brasil quase em uma república, mesmo ainda sendo formalmente um império. E é dessa década de caos, entre a abdicação de Dom Pedro I e a coroação de Dom Pedro II, que vamos falar hoje. Então se ajeita na sua poltrona e saca só a história. A história começa em 7 de abril de 1831. Dom Pedro I, desgastado por crises políticas e pessoais, é pressionado por grupos de liberais e moderados a deixar o trono. O imperador, que já tinha enfrentado críticas por sua proximidade com interesses portugueses e por seu estilo autoritário, já não tinha apoio popular. As ruas do Rio de Janeiro se enchiam de protestos. O clima político era insustentável. E até setores militares começaram a se afastar dele. Para piorar, a morte de sua esposa, Leopoldina, e o casamento impopular com a Marquesa de Santos havia contribuído para o seu isolamento. A decisão foi inevitável: abdicar. Mas ao fazer isso, Pedro I deixou o Brasil em uma situação delicada. Seu sucessor, Dom Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos. A imagem é quase surreal. Um país continental, com enormes diferenças regionais, passando por crises econômicas e políticas, sendo entregue ao nome de uma criança. Por isso, não era possível que o pequeno Pedro governasse sozinho. Era preciso criar um sistema de governo que garantisse a transição até que o menino pudesse assumir de fato o trono. E foi assim que nasceram as regências. O primeiro arranjo político foi a Regência Trina Provisória, em 1831, formada imediatamente após a abdicação. 3 regentes governariam até que a Assembleia Geral definisse como seria o poder. Foi uma solução emergencial, uma forma de não deixar o país acéfalo em um momento tão crítico. Pouco depois, foi estabelecida a Regência Trina Permanente, entre 1831 e 1835. Novamente, 3 regentes foram escolhidos, agora de maneira mais estável, para tentar equilibrar forças políticas liberais, moderadores e conservadores. O sistema parecia democrático e representativo, mas na prática era lento, dividido e constantemente conflituoso. O Brasil vivia quase como uma república parlamentar. O poder estava nas mãos de políticos eleitos e não de um imperador. Mas essa experiência democrática ainda era imatura, e a instabilidade logo deu sinais claros. Em 1834, com o ato adicional, uma grande mudança foi aprovada. Permitia-se a regência una, ou seja, a eleição de um único regente. A expectativa era que, com um líder central, as decisões seriam mais rápidas e eficazes. O primeiro regente uno foi Diogo Antônio Feijó, em 1835. Feijó representava os setores liberais e buscava descentralizar o poder, mas ele enfrentou a resistência da oposição conservadora e a explosão de revoltas regionais. Cercado de crises e sem apoio suficiente, ele renunciou logo em 1837.
Seu sucessor foi Pedro de Araújo Lima, que depois se tornaria o Marquês de Olinda. Araújo Lima era um conservador centralizador e tentou impor mais autoridade ao governo central, sobretudo diante da onda de rebeliões que sacudia o Brasil. Era um regime experimental, instável, que tentava dar conta de um país enorme, dividido com elites provinciais cada vez mais insatisfeitas, e foi exatamente nessa brecha de fraqueza do poder central que surgiram as grandes revoltas regenciais. O período regencial pode ser resumido como um tempo de insatisfação. Sem a figura de um imperador forte para unificar o país, cada província começou a expressar seus próprios interesses, e muitas vezes de forma violenta. A cabanagem foi uma das revoltas mais sangrentas da história do Brasil. Ela aconteceu no Pará e envolveu, sobretudo, as camadas mais pobres da sociedade: indígenas, ribeirinhos, negros e mestiços, que viviam em condições precárias. O nome vem das cabanas humildes em que moravam. Essa população se revoltava contra as elites locais e contra o governo imperial, acusando-os de abandono e exploração. A cabanagem chegou ao ponto de tomar a capital, Belém, e instalar um governo próprio. Mas a repressão do governo central foi brutal. Estima-se que cerca de 30% da população do Pará tenha morrido, algo em torno de 30 mil pessoas. Depois falam que o Brasil sempre foi pacífico, né? A mais longa e emblemática das revoltas regenciais foi a Revolução Farroupilha, ou também conhecida como Guerra dos Farrapos, que durou 10 anos. Os gaúchos, produtores de charque, aqui por nós conhecidos como carne seca, estavam insatisfeitos com os altos impostos cobrados pelo governo imperial e com a concorrência da carne vinda do Uruguai e da Argentina. É problema de taxação, certeza. Em 1835, decidiram se rebelar e chegaram a proclamar a República Rio-Grandense. Em 1839, o movimento se expandiu para Santa Catarina com a chamada República Juliana. Embora tivesse motivações econômicas e políticas ligadas às elites gaúchas, a revolta também mobilizou camadas populares, incluindo escravizados que lutaram em troca da promessa de liberdade. A guerra só terminou em 1845, já no segundo reinado, com a assinatura da Paz de Poncho Verde. Na Bahia, o movimento foi liderado por Francisco Sabino, um médico que deu nome à revolta. A Sabinada também tinha caráter republicano e separatista. Queria instalar uma república provisória até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Esse detalhe mostra como havia contradições no movimento. Não se rejeitava totalmente a monarquia, mas sim a regência, esse período conturbado que a gente está falando. Os rebeldes acreditavam que só um imperador legítimo poderia governar, e não regentes escolhidos politicamente. A revolta foi reprimida em 1838 com violência, resultando em milhares de mortos. A Balaiada foi talvez a mais popular das revoltas regenciais. Lideradas por artesãos, vaqueiros, pequenos produtores e até escravizados, a revolta foi uma explosão de descontentamento social contra as elites políticas do Maranhão e contra a centralização do poder. O nome veio de Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, um artesão fabricante de balaios, Só eu que sempre achei estranho os nomes das revoltas regenciais. que acabou se tornando um dos símbolos do movimento. Os revoltosos chegaram a dominar parte do interior do Maranhão, mas a repressão do governo imperial foi feroz, comandada pelo futuro Duque de Caxias. Essas revoltas mostram o retrato de um Brasil fragmentado, onde a ideia de unidade nacional ainda era frágil e constantemente ameaçada. O governo regencial mal tinha tempo de respirar entre uma rebelião e outra. Com tantas crises e revoltas, crescia no parlamento e entre a população a ideia de que apenas a presença de um imperador poderia dar legitimidade e estabilidade ao país. Mas havia um problema.
Dom Pedro II só poderia assumir oficialmente ao trono aos 18 anos, em 1843. Os liberais, buscando recuperar espaço político, viram uma oportunidade. Lançaram a campanha pela antecipação da maioridade do príncipe. Argumentavam que o Brasil precisava de uma figura central para unir o povo, mesmo que fosse um imperador adolescente. A pressão deu certo. Em 1840, foi declarado o chamado golpe da maioridade. Olha o golpe aí! A Assembleia, por aclamação, antecipou a maioridade de Dom Pedro II para apenas 14 anos de idade. Não foi apenas um gesto simbólico, foi uma jogada política, costurada principalmente pelos liberais, que acreditavam que com o jovem imperador teriam mais espaço no poder. Em 23 de julho de 1840, Dom Pedro II assumiu oficialmente o trono brasileiro. Sua coroação não foi apenas a ascensão de um jovem imperador, mas também o fim de uma das fases mais turbulentas da nossa história. O período regencial terminava e começava o segundo reinado. Dom Pedro II ainda era um adolescente tímido, reservado, mas rapidamente se transformaria em um dos símbolos mais duradouros do Brasil monárquico. Reinaria por quase 50 anos, até 1889, sendo lembrado como o monarca filósofo, o imperador que buscou estabilidade, progresso e ciência. O menino que herdou o trono aos 5 anos e que só assumiu de fato aos 14, se tornaria a figura central de um império que sobreviveria a crises, revoltas e guerras. Então é isso. Concluímos o período regencial. No nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre o segundo reinado. Então, se você gostou, curta o vídeo, compartilha e não se esquece, inscreva-se no canal. Muita gente que assiste os nossos vídeos não se inscreve no canal e isso é muito importante para nós, tá bom? Então, um forte abraço a todos, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.